Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Saúde em Foco. Eu sou Cristina Cruel, psicóloga e pesquisadora, e hoje nós vamos abordar um tema de extrema relevância: as dificuldades que muitas mulheres enfrentam ao planejar as suas vidas, incluindo a formação de uma família, o que nós chamamos aqui de planejamento familiar. E também como nós, profissionais da saúde, podemos colaborar para facilitar esse processo. A atenção dada aos projetos de vida e ao planejamento familiar é fundamental para o bem-estar e a autonomia das mulheres. E o nosso primeiro convidado de hoje é o enfermeiro Leandro. Ele está aqui comigo no estúdio e recentemente ele atuou num projeto sobre planejamento familiar coordenado pela enfermeira Joselaine Rigg, né? Seja bem-vindo, Leandro. Agradeço, Cris. Leandro, você está aqui porque teve uma ação muito importante nesse projeto. A Joselaine é enfermeira e é mestranda, me orientando no mestrado profissional em saúde materno-infantil, e conduziu esse projeto que é tão importante, voltado para os projetos de vida e para o planejamento familiar das mulheres. Mas eu quero começar te perguntando aqui, Leandro, sobre a tua experiência como pesquisador e como enfermeiro também, participante desse projeto. Quais são as barreiras que as mulheres enfrentam para realizar o seu planejamento familiar? Cris, é interessante assim, porque é algo muito recente, né? A gente fala em planejamento familiar, mas já foi estabelecido na nossa Constituição Federal em 1998. Já aparece lá como um direito da mulher ao planejamento familiar. Mas em 1996 também saiu uma lei, né, do Ministério da Saúde que ele determina que todos os profissionais da saúde, né, da área das ciências da saúde, tenham conhecimento e saibam orientar as pessoas, né? Quando a gente diz as pessoas, são os homens e as mulheres, né? Porque a gente fala em planejamento familiar, nos vem muito à mente as mulheres, né? Os contraceptivos. E lá ele determina que todos os profissionais devam ter os conhecimentos para orientar a população como um todo sobre planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos. Nas barreiras, são muitas barreiras, né? Eu diria que é multifatorial, né? Mas algo que aparece muito forte assim é a informação. A falta de informação. A falta de informação sobre os métodos contraceptivos, né? Os estudos também, alguns estudos mostram que as mulheres buscam essas informações sobre os métodos contraceptivos na família, né? Com a experiência da mãe, da tia, da irmã e também, por vezes, em alguns estudos, a escola, né? Por ser um ambiente mais familiar ali, enfim, que a pessoa... Onde ela cresceu Onde ela cresceu, né? O professor, né? A figura do professor aparece muito. E essa informação não tem classe social, assim, né? São desde a população mais vulnerável e daquela com uma aquisição maior, né? Porque é o corpo da mulher quando a gente fala nisso, né? Então, as barreiras sobre a sexualidade feminina, né? Então, a gente tem caminhado, é um percurso, né? Desde 1998, mas também lá em 1984, com a PNAISM, né? Então, com o programa, ainda era o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, depois em 1998 se estabeleceu na Constituição Federal, mas é sobre... A gente avançou muito com os movimentos sociais feministas, né? Com a questão da mulher ocupar também outros lugares. Então, a trajetória de vida de uma mulher era muito gestar, cuidar do lar, e se por acaso, né, fosse muito assim diferente, trabalhava. Mas essa era muito a questão, assim. Então não se falava muito em anticoncepcionais, contraceptivos, sobre planejamento familiar, né, concepção ou contracepção, né? Então a gente tem caminhado assim, né, para o avanço das discussões sobre sexualidade feminina, planejamento familiar, e o ganho dessas mulheres também em outros ambientes de trabalho. Então, não tem se determinado só sobre gestar, parir e cuidar do lar. Agora, quando você menciona essas datas, Leandro, a gente está falando de avanços nas leis, por exemplo, e nos programas, nas políticas públicas de saúde,
que datam da década de 1980 e 1990. É muito recente, nós estamos em 2023, talvez os mais jovens tenham a impressão de que faz bastante tempo, mas não, né? Historicamente, esse é um tema que está na pauta das políticas e na mesa dos profissionais da saúde há pouco tempo. Então tem essa questão, né, de ser uma conquista realmente muito, muito recente. É algo que o Ministério traz, né? Então, é a nível nacional e o Brasil é continental, né? Então, é muito grande, assim. Então, tem todo um tempo também de preparação dos profissionais que já eram formados há algum tempo e também para a inclusão nas diretrizes curriculares dos cursos da área da saúde e para a qualificação desses antigos profissionais, né, que estão atuando e que atendem essas mulheres. É interessante a gente falar que a gente fala em planejamento familiar, acho que mais especificamente hoje aqui, é no contexto da atenção primária. Isso. Né? Então, aquele serviço de saúde que está inserido na comunidade, próximo das famílias. Então, existem muitos profissionais formados há muito tempo, né? Então, quem sabe não tem conhecimento sobre essas políticas, esses direitos sexuais e reprodutivos. Então, também essa é uma das barreiras, né? É a qualificação do profissional orientar, saber orientar, conhecer quais são os métodos e também ir além disso, que eu acho que é o objetivo do projeto da Jocelaine, orientado pela senhora, que é transcender esse modelo focado na orientação de métodos contraceptivos. Exato. Pensar no planejamento familiar como algo mais amplo, que inclua especialmente os projetos de vida dessas mulheres, né? Os seus interesses, as suas perspectivas de futuro e a sua realidade, a realidade do seu território. E Leandro, tocou em um ponto bem importante, que é a questão da atenção básica, da atenção primária, daquela unidade básica que está lá na comunidade. E eu vou aproveitar essa deixa para, antes de nós prosseguirmos com essa nossa conversa, trazer aqui, né, um aspecto crucial quando falamos de planejamento familiar e projetos de vida, que é a condição de vulnerabilidade social. Muitas pessoas vivem em situações de vulnerabilidade, seja por questões econômicas, raciais, de gênero ou outras formas de marginalização. Então, essas condições podem sim criar barreiras significativas para o acesso a informações, recursos e apoio no que diz respeito ao planejamento familiar. A vulnerabilidade social pode intensificar sentimentos como incerteza, medo, estresse, né? E isso tudo pode afetar a capacidade de uma pessoa ou de uma mulher, né, de tomar decisões informadas sobre o seu próprio corpo e sobre o seu futuro. Além disso, a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, como o Leandro bem falou, e a informações confiáveis pode também levar a escolhas menos informadas ou a situações não planejadas, não antecipadas, né? E que dificilmente serão incluídas num bom futuro para essa mulher. Então, Leandro, estamos envolvidos todos com esse projeto que busca uma mudança na qualidade da assistência, especialmente as mulheres em idade reprodutiva, né? São mulheres que ainda já tiveram filhos, que têm filhos ou que terão filhos, mas como ajudar esses profissionais, né, a melhorar a qualidade da assistência a essas mulheres, incluindo um olhar dedicado às questões do planejamento familiar e o projeto de vida dessas mulheres. Conta um pouquinho, então, Leandro, sobre como que está sendo pensado esse instrumento que a gente pensou em um manual ou um guia para esses profissionais na consulta. Como que esse instrumento pode beneficiar os profissionais que atuam nessa área? A gente pensa assim que, por mais que a gente reconheça, né, os avanços relacionados aos direitos das mulheres, para além do gestar e parir, é interessante a gente trabalhar porque os direitos sexuais reprodutivos estão dentro desse planejamento familiar, né? Então, é interessante a gente pensar para além disso. Então, quando a gente se propõe a pensar além disso, a gente questiona para a mulher quais são os seus sonhos. E no momento que ela nos conta quais são os seus sonhos, talvez dentro desses sonhos estejam o de gestar um filho. Ou de né? não, ou de evitar. Ou de evitar. Porque fica muito ainda, como que eu posso dizer, potencializado nas consultas de preventivo, né, de coleta de citopatológico, ou na consulta de pré-natal, você questiona se é uma gravidez planejada ou desejada. Então, fica muito restrito a isso. E a ideia do guia
é promover uma nova cultura sobre isso, né? Então, é questionar em outros momentos de vida dessa mulher, durante todo o ciclo, né? Então, no momento que ela vem à unidade, a gente questiona quais são os seus sonhos, né? Então, quais são os objetivos de vida dela. Então, a ideia do guia é isso, é transcender esse modelo focado nos métodos contraceptivos ou na contracepção somente. Sabe o que eu acho bacana também desse guia? É que ele é um convite para que essa mulher jovem, talvez ainda adolescente, assim, né? Que ela possa aí, numa consulta voltada para o planejamento familiar e os projetos de vida dela, ela possa pensar assim, tem perguntas do tipo assim, como é que você está se sentindo hoje com relação à sua vida? Né? As condições que você vive, as suas condições educacionais, quais são os seus projetos? Então, assim, ó, talvez um convite que um profissional faça nesse momento de vida dela é algo novo para essa mulher, inédito. Talvez nunca ninguém antes tenha perguntado, e nem ela mesma, por sua cultura, pelas oportunidades que ela tem ali ao seu alcance, talvez ela também não tenha se oportunizado isso, né, Leandro? É interessante que também nesse guia os profissionais, porque a ideia é nortear, né, a consulta de enfermagem, né, no contexto do planejamento familiar. Então, o enfermeiro, ele vai encontrar nesse guia orientações, como que eu posso dizer, sínteses, né, sobre os principais métodos contraceptivos, e tem a inclusão desses questionamentos, né, que é para levar, né, provocar reflexões nesse profissional enfermeiro e aproximar essa usuária da unidade, mas sobretudo do enfermeiro, para que ela possa também trazer as suas dúvidas, ela se sentir acolhida, né? Porque a gente encontra nos estudos que elas tiram as dúvidas com as mães, com as tias, com os familiares mais próximos. Então, ao aproximar, trazer essa mulher para dentro da unidade, sobretudo com o profissional enfermeiro, a gente vai ter resultados positivos, né? Que esse guia está muito, assim, embasado na Agenda 2030, né? Porque, então, uma mulher que planeja a gravidez diminui o risco de mortalidade materna, diminui o risco também de gestações na adolescência. Então, está muito alinhado com a Agenda 2030 e para o fortalecimento da atenção primária. O Leandro está se referindo à Agenda 2030 da ONU, né? Que é uma agenda de prioridades para até que a gente conquiste, né? Até o ano de 2030. E um dos objetivos é justamente fortalecer a saúde sexual, reprodutiva de mulheres e amparar a autonomia de mulheres também nas suas conquistas e projetos de vida. Muito bom. Além de nós, né, Leandro, que participamos desse projeto de alguma maneira, também contamos com a participação de mais uma convidada que vai participar aqui do nosso programa, que é a Fernanda. A Fernanda é estudante de psicologia, também atuou nesse projeto de planejamento familiar, coordenado pela enfermeira Juscelane Rigg. E o projeto, então, escutou 50 mulheres. É bastante, né? São 50 gestantes ou puérperas, quer dizer, mulheres que acabaram de ter seus filhos e que tiveram, então, e que vivem numa comunidade daqui do município de Santa Maria. Então, a maioria delas vive, sim, em condição de vulnerabilidade social. A Fernanda vai nos trazer as suas percepções sobre o que ela escutou dessas mulheres, em especial sobre as dificuldades que elas têm em incluir o planejamento familiar em seus projetos de vida. Vamos ouvir a Fernanda, então. E dessas 50 participantes, a gente percebeu questões como quando se questionava sobre o planejamento dos filhos e a chegada dos filhos, né? Planejamento de vida, algo numa perspectiva a mais a longo prazo, essas mulheres, elas não conseguiam visualizar questões particulares delas como mulheres, e sim, estava sempre atrelado à maternagem. Então, tudo que elas desejavam para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estava sempre atrelado à questão dos filhos, né? A gente também pôde perceber mulheres que tinham 5, 6 filhos, né? Muitos filhos, muitas gestações, e mulheres de pouca idade, então aí numa faixa etária de 20 a 27 anos, né? Várias que tinham muitos filhos, gestações não planejadas. E outra coisa que também, dentre nessas perguntas, a gente pôde perceber, é que quando elas eram questionadas sobre ajuda no cuidado da casa e dos filhos, elas citavam que sim, que possuíam essa ajuda, e quando perguntadas de
quem eram essas pessoas, a maioria citava cuidados femininos, a ajuda de cuidados femininos. Então, citavam a mãe, a avó, a tia, a amiga, vizinha, e o que causa um certo estranhamento, porque muitas vezes não era citado também o companheiro, a companheira, aí na ajuda desses cuidados. A gente está falando também de um recorte, né, social importante de ser dito aqui, em que essas mulheres muitas vezes têm um papel muito do cuidado, né, da casa, em que também essa fertilidade também representa algo ali, né, dentro do recorte social em que elas vivem. E outra coisa também que surgiu nas perguntas era justamente sobre a ocupação profissional dessas mulheres. Então, muitas delas, grande maioria, mais de 30, não possuíam ocupação profissional. E claro, o homem entrava com esse papel de provedor dentro da família. Olha só que interessante, né, Leandro? Uma atividade de pesquisa, né? Um levantamento que a gente faz aí para conseguir construir um guia a partir dessas informações e já nos revela, assim, todo esse cenário, esse contexto em que as mulheres ainda se veem bastante restritas, né, às questões da família, do ambiente doméstico, e o provimento financeiro do lar fica exclusivamente a cargo de um homem, e esse, por sua vez, não colabora com as tarefas domésticas, né? É um cenário que a gente já conhece bem. E a gente já tem visto isso, né? Mas é interessante que ela ressalta ali que é um recorte também social, são mulheres bastante vulneráveis, que talvez, né, não tenham tido acesso a uma boa escolaridade, né? Então, a mãe foi assim, gestou aos 14, 15 anos, a tia. Então, ao redor dessa mulher é normal, né? Ficar restrita aos cuidados maternos ali das crianças. Então, um profissional que também se permite ampliar uma consulta, talvez seja esse momento que desperte algo de novo para ela, que ela talvez não tenha sido provocada e não tenha parado para pensar sobre isso, porque não é comum, né, na sua comunidade, onde ela convive ali com outras mulheres. Então, seja um momento bastante oportuno desse profissional despertar algo nessa mulher, talvez que retome os estudos ou de que inicie um curso, que pense além dos cuidados maternos, né? Então, é também a gente pensar em igualdade de gênero, que também está incluso nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030. Então, a gente pensando nisso, a gente fortalece muitas coisas, né? Uma mulher que também planeja a gestação diminui os riscos de ter depressão pós-parto, aumenta a chance de amamentar o seu filho, né? E uma gravidez não planejada aumenta a mortalidade materna, aumenta o risco de ter depressão pós-parto, aumenta o risco de não amamentar. Então, é somente benefícios, assim, né? E a gente espera ter bastante resultados positivos com este manual e que os profissionais, né, utilizem, mas para isso a gente vai apresentar, vamos ter um momento conjunto com eles. Isso mesmo, Leandro. A gente tem muita esperança, é isso, né? Quando a gente faz pesquisa nessa área e quando a gente atua junto ao território, à comunidade em geral, o que a gente faz aí é fazer esse esperançar coletivo junto aos profissionais, à comunidade, às mulheres. E o nosso mais forte desejo não é que as mulheres não se interessem pelas atividades domésticas ou que não queiram ser mães, de forma alguma, mas que elas sintam que quando fazem isso por escolha, ampliando um cardápio de opções para elas, né, para a vida delas, e que elas possam sentir e viver isso também como uma escolha possível, dentre outras possibilidades. É interessante também ressaltar, Cris, que esse guia, esse manual, né, foi construído com esses profissionais, né? Então, é com todos os atores envolvidos. Não foi desenvolvido aqui dentro da universidade e depois é implementado na atenção primária de Santa Maria. Não, foi construído ali, né? Foi levantado as demandas, os profissionais foram escutados. Eu acho que isso é interessante, assim, também, né? Por ser um mestrado profissional, então foi algo identificado na prática, ela veio para a academia, pesquisou, né? Fez toda uma pesquisa científica, então é algo que a gente espera prosperar muito relacionado aos direitos das mulheres. É muito potente. Leandro, agradeço muito a tua presença, foi demais. Muito bom conversar contigo, viu? Eu que agradeço. Muito bom.
Então, no programa de hoje, nós reconhecemos que a vulnerabilidade social influencia os projetos de vida de uma pessoa, né? Sonhos, perspectivas de vida e aspirações são moldados ou limitados pelas circunstâncias em que nós vivemos. Por exemplo, uma jovem que vive em uma comunidade carente pode sentir que as suas opções de carreira, educação ou ascensão social são limitadas. E isso pode influenciar as decisões dela, né, sobre ter filhos, sobre quando ter ou quantos filhos ter. Então, as mulheres devem ser escutadas pelos profissionais da saúde. Esse é o nosso convite de hoje. Cada pessoa é única. As suas experiências, desejos e necessidades também são. Né? O que nós podemos fazer como sociedade é garantir que todos tenham acesso a recursos, informações e apoio para tomar decisões informadas sobre o planejamento familiar e os seus projetos de vida. Eu agradeço aos nossos convidados queridos aqui desse encontro por compartilharem as suas experiências e também a você que esteve nos acompanhando durante todo esse programa. Até a próxima!